Olá, pessoal! Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Meu cabelo é preto, abaixo do ombro, minha pele é parda e hoje estou com uma blusa laranja. E ao fundo, o cenário montado pela equipe da Multirio. Hoje vamos falar de conto. Vamos lá? Conto. O que é? Narrativa curta que geralmente apresenta apenas um conflito. Geralmente, ok? Os personagens se situam em tempo e espaço delimitados. Apresenta, em sua maioria, a estrutura de uma narrativa, situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Também cabe a pergunta: quais são os elementos da narrativa, que é a característica do conto? Narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. Continuando, diante desse castelo lindo, eu pergunto: e o narrador? O narrador pode ser observador, narrador personagem e narrador onisciente. Quais são os tipos de conto? Conto de terror, de suspense, conto de fada, conto de humor, de mistério, de enigma e conto maravilhoso, ou contos maravilhosos, que é um conjunto imenso e magnífico para fazer a leitura. Vamos recapitular aqui o narrador. Narrador observador, aquele que do ponto de vista de quem observa e conta o que vê. Narrador personagem, ele conta a história da qual ele é personagem. Ele participa de uma história e ele narra essa história para você, para mim. E narrador onisciente. O narrador onisciente é um tipo de ser enigmático que sabe até o que os personagens sentem e pensam. É uma espécie de telepata da narrativa. Vamos voltar. As Duas Mulheres e o Céu, conto africano. Bom, você imagina do que se trata este conto? Vamos seguir? No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena. Não passava da altura de uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com os seus pilões amassando grãos de trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. "Ai!" gritou o céu. Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres que não ouviram o grito. Animadíssimas, não perceberam o maravilhoso céu e o que elas tinham feito. Seguindo, acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos, porque as duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus pilões rasgavam o céu que continuava a gritar. Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente, tomou uma decisão. "Assim não dá mais, vou me afastar da terra ao máximo que puder." Subiu, subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou. "Aqui está bom, ninguém mais vai conseguir me furar." Todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os africanos dizem que esses furos podem ser vistos diariamente durante a noite. São as estrelas do céu. Nada, gente, como as estrelas do céu, não é mesmo? O que vocês acham? Tem o hábito de contemplá-las? Eu sim. Vamos continuar. Agora nós temos situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Na situação inicial, pergunta: como é esse começo? Outra pergunta: o que acontece? Há detalhamento do cenário, lugar? Há descrição dos personagens? Já no conflito gerador, você percebe o momento em que surge um fato novo que muda o rumo da história. Olha, o momento em que surge um fato novo que muda o rumo da história. Já no clímax,
momento de maior emoção na história, no qual o conflito atinge seu ápice. E por fim, o desfecho, o fechamento, é o final. O momento final da história. Solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. O momento inicial, vamos resgatar no texto. Por exemplo, a situação inicial. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com os pilões amassando grãos de trigo. Momento inicial, situação inicial da história. Já o conflito, uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. Começou o conflito aí. O conflito entre o falatório das mulheres distraídas, empolgadas com a conversa, e o céu sofrendo o impacto dos furos. Agora, o clímax. Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente tomou uma decisão. Nesse momento em que o texto apresenta finalmente tomou uma decisão, nossa, o clímax, chega no ápice. Aí você, leitor, você, espectador, o que ele vai fazer? Que decisão esse céu vai tomar? E aí nós temos o final, ou seja, o desfecho. Subiu, subiu mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou. Aqui está bom. Ninguém mais vai conseguir me furar. Conseguiu perceber os momentos em que o texto tem essa distribuição bem delineada? Vamos continuar com a leitura e a interpretação dos trechos do conto. Vejamos, que tal estudar o parágrafo? Você já estudou o parágrafo? Vejamos o que é. É o símbolo, observe esse símbolo aí ao lado do bonequinho amarelo. É o símbolo que representa o parágrafo. São as iniciais das palavras latinas signum sectionis, ou seja, sinal de seção ou de corte. O parágrafo, ele representa a unidade textual composta por frases em torno de uma ideia central. Também é um elemento textual com uma unidade de sentido que serve para dividir e organizar o texto. Apresenta-se no corpo do texto com um recuo na margem esquerda e se encerra com um sinal de pontuação. Organiza-se em torno de um enfoque, uma perspectiva, uma análise ou até mesmo uma cena específica de um assunto. Por fim, estabelece relações de sentido com os demais parágrafos do texto. Pois bem, pessoal, um parágrafo pode terminar com um ponto parágrafo, ele pode terminar com uma exclamação, com uma interrogação ou até com 2 pontos. Reticências também. Então, um parágrafo ele não termina apenas com ponto parágrafo, ok? Vamos seguindo. Quantos parágrafos este texto possui? Vejamos. Nós temos primeiramente o recuo da margem esquerda ou adentramento. Nas produções textuais, nós denominamos de adentramento do parágrafo. O primeiro parágrafo, nós começamos o texto no começo dos tempos. O segundo, certo dia numa aldeia africana. O terceiro, tem o ai. O quarto, tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres. O quinto, acontece que não parou por aí. O sexto, lá em cima. Assim não dá, é o sétimo. Subiu, subiu, o oitavo. Aqui está bom, certo? E aí, por último, todos os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Nós encontramos aí, neste conto, 10 parágrafos. Cada adentramento desse, marcado aqui com a cor azul, marca a introdução, o início de um parágrafo. Agora vamos fazer um processo de reconhecimento, ou reconhecer alguns períodos dentro do parágrafo. No segundo parágrafo, nós temos 4 períodos, ou seja, nós construímos o texto, a autora, na verdade, construiu o texto. Primeiro, ela introduz certo dia e termina com a palavra trigo, está em cor azul. Dê um ponto de continuação, esse ponto de continuação permite que o autor continue produzindo as suas ideias, explanando as suas ideias. No segundo período tem as duas não paravam de falar. No terceiro era uma fofoca atrás da outra. No quarto,
Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. E aí nós temos o ponto parágrafo. Observe que neste parágrafo nós temos pontos que marcam e que fecham ideias, mas que se intercalam e se complementam. Agora nós temos no quinto parágrafo 2 períodos. O primeiro começa com acontece, ponto de continuação, e aí você tem o segundo período fechando um raciocínio. Aí, por final, nós temos o ponto parágrafo. Já no 10º parágrafo, nós temos também 2 períodos. O primeiro em cor azul, aí nós temos o ponto de continuação e, por fim, o ponto parágrafo. Ou seja, dentro de um parágrafo você pode ter períodos, ideias que marcam uma cadeia lógica, uma sequência lógica. Perceberam aí que dentro de um parágrafo nós temos pontos, mas são chamados pontos de continuação. E eles têm uma sequência lógica, marcam um raciocínio, uma sequência de ideias e que fecham uma ideia. No parágrafo nós temos um recuo. No texto escrito nós marcamos com um dedo apenas para marcar a introdução desse parágrafo, chamado de adentramento do parágrafo. Agora vamos para o desafio. Vamos lá? A outra noite. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para a casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo de lua cheia e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofé aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar. Eu estava aqui e ouvi a sua conversa. Mas que tem mesmo um luar lá em cima? Confirmei, sim. Acima da nossa noite preta, enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse uma boa noite e muito obrigado ao senhor tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Agora o nosso desafio. Leia o texto e responda as questões. A. Como o texto está organizado? E B. Identifique os elementos estruturais da narrativa. Situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham tirado todas as dúvidas em relação ao assunto conto e parágrafo. Um grande beijo e até o próximo encontro. Bye!